tua vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor o tome nas suas mãos como uma flecha e venha colocar, Senhor Jesus, no seu arco, Senhor, e lançá-lo com uma palavra, Senhor, poderosa, com uma palavra vinda do trono da tua graça. Senhor, que a tua unção seja derramada, Senhor, ainda mais sobre nós, e que a tua palavra encontre guarida em nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. A igreja que pode, diga amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que presença gloriosa nós já podemos sentir nesta tarde na casa de Deus. Só não sente quem não quer, irmãos. Em nome de Jesus. Não olha para o irmão do lado, não olha para a direita nem para a esquerda, mas cultua a Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida nesta tarde. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo 18. Quero deixar o meu agradecimento ao evangelista Joab por esse convite especial. Fico muito grato, em nome de Jesus, pelo carinho e pela confiança dos irmãos, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 4 e o versículo 18. Santo é o nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Lucas 4, 18, vamos ler. Diz assim o texto sagrado: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e impor liberdade aos oprimidos, e anunciai o ano aceitável do Senhor. Feche teus olhos mais uma vez. Deus, fala com a sua igreja, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. A tua palavra, Jesus Cristo, diz, Senhor, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, ó Deus. Nessa noite, ó Pai, o Senhor já recebeu a nossa adoração. Agora eu te peço, ó Deus querido, fala conosco através da tua palavra que é poderosa, ó Deus. Faz aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Não despede ninguém vazio nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nessa noite nós queremos, ó Pai, nos derramar aos teus pés. Nessa noite, Jesus Cristo, se o Senhor não trouxer, ó Pai, o céu até este lugar, leva este lugar até o céu, ó Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos estar de joelhos, ó Pai, diante da tua palavra, que é soberana, é poderosa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta nesta noite. Traga Jesus Cristo, o Filho pródigo, de volta para os teus átrios, ó Deus, através da tua palavra, Jesus Cristo. E cria em nós nesta tarde, ó Deus, um coração puro e um espírito reto diante da tua presença, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, irmãos. Você não me incomoda se quiser glorificar a Deus, pode ficar tranquilo. Irmãos, falar sobre Jesus é um privilégio, e falar do Espírito Santo de Deus também é um privilégio muito grande. A palavra do Senhor diz que se nós pecarmos contra Deus, nós teremos perdão. Se nós pecar contra o Filho, nós também teremos perdão. Mas se nós pecar contra o Espírito Santo de Deus, nós não teremos perdão. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente vai ver a sua história desde o princípio, desde a criação do mundo. A gente vai ver, irmãos, a Trindade de Deus. A gente vai ver o Deus Pai, a gente vai ver o Deus Filho, e a gente vai ver o Deus Espírito Santo agindo no tempo inteiro na Bíblia. A gente vai ver que no
princípio, no Antigo Testamento, era o Deus Pai que agia. No Novo Testamento, era o Deus Filho que agia. E a partir de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que era o Espírito Santo de Deus que agia. Mas no capítulo 1 de Gênesis, a gente também vai ver o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no capítulo 1 de Gênesis, irmão, na hora da criação, a gente também vai ver Jesus Cristo agindo também. No capítulo 1 de João, a gente vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A gente vai ver que Deus Pai dava ordem, e o seu Filho Jesus executava o plano da criação, e o Espírito de Deus se movia sobre este mundo, sobre essas águas. A gente vai ver, irmãos, também o mover do Espírito Santo de Deus quando Jesus iniciou o seu ministério. O ministério de Jesus foi confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Embora o Espírito de Deus operava no passado, na vida dos profetas, na vida dos juízes, na vida, irmãos, daquelas pessoas que levavam, aleluia, sobre si a autoridade de Deus, seja para julgar, seja para lutar, ou seja para libertar o povo de Deus, o Espírito Santo de Deus não se apoderava de 3, 4, 5, 10 mil pessoas. O Espírito Santo, Deus escolhia alguém, aleluia, o Espírito Santo ia lá, se apoderava daquela pessoa para executar a obra, os planos de Deus. A gente vai ver Sansão. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele matava mais de 10 mil homens com uma queixada de jumento. Então a gente vai ver o Espírito Santo de Deus agindo no passado, seja na formação, ou seja na vida das pessoas que levavam os planos e os projetos de Deus. O Espírito Santo não encerra o seu ministério, irmãos, aleluia. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, irmãos, que o ministério de Jesus vai ser concebido, aleluia, vai ser, aleluia, ser gerado através do Espírito Santo. Lembra quando o anjo desce até Maria e diz: Maria, você receberá um filho. Maria diz: eu não tenho relação com homem, eu não sou casada, eu sou virgem. O anjo diz para ela: mas o Espírito do Senhor descerá sobre ti. A gente vai ver então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, aleluia, sendo gerado, aleluia, em Mateus capítulo 1. A gente vai ver o Espírito Santo de Deus, aleluia, sendo gerado na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, não era dependente de si, das suas próprias forças. O Espírito de Deus, Jesus Cristo, ele era 100% dependente do Espírito Santo. É isso que Jesus nos ensina, porque a palavra do Senhor diz que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se sujeitava às vontades do Espírito Santo, aleluia. Ele teve o seu ministério, irmãos, em Lucas capítulo 4, sendo confirmado pelo Espírito Santo, quando ele desce as águas dos batismos, e quando ele levanta novamente, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu, e uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Então Jesus, ele teve o seu ministério guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto através do Espírito Santo de Deus. Jesus curava através do Espírito Santo de Deus, aleluia. O diabo, irmão, não prevalecia, aleluia, contra Jesus Cristo, porque ele era dependente do Espírito Santo de Deus. E aquela pessoa que é portadora, aleluia, do Espírito Santo de Deus, ele leva consigo santidade, ele leva consigo renúncia, ele leva consigo zelo pelas coisas que é de Deus. Então a gente vai ver o Espírito Santo agindo no ministério de Jesus. Agora, irmãos, a gente vai ver Deus, aleluia, agindo também no ministério que é do Espírito
Espírito Santo. Agora chega a era do Espírito Santo trabalhar. Agora a gente vê a era do Espírito Santo fazer a obra na vida da sociedade, na vida dos apóstolos, aleluia. Mas em Apocalipse a gente vai ver as 7 cartas a qual Jesus Cristo escreve às igrejas, aleluia. Mas quando Jesus Cristo escreve as 7 cartas à igreja, ele diz no final: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo, aleluia, falava e o Espírito Santo assinava embaixo. Então, irmãos, eles eram 3, aleluia, mas se tornaram somente um para realizar a obra. Eles não podiam um pensar diferente do outro, não, senão dava confusão. Sabe por que os planos de Deus na tua vida não se frustram? Porque o Pai, aleluia, ele sonha, o Jesus Cristo, aleluia, concretiza, intercede por você, e o Espírito Santo realiza a boa obra na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue mais orar, ele ora por você. Quando você ele não tem mais lágrimas para derramar, ele derrama as lágrimas dele por você. A Bíblia diz que ele é uma pessoa, aleluia, ele é uma pessoa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. João, em capítulo 16, Jesus prometeu que o Espírito nos guiará em toda a sua verdade. O Espírito guia o crente em toda a verdade. Um crente que não vive na verdade não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8 diz: todos os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito. Como assim guiado pelo Espírito? Já não é mais a minha vontade que permanece, é a vontade de Deus. Não é mais o meu querer, é o querer dele. Já não é mais com a minha força, é com a força dele. Porque quando a gente é do mundo, a gente estabelece uma regra, um manual, um jeito de viver. A gente coloca as nossas regras, nossas vontades, os nossos querer. Eu quero assim, eu faço assim, eu deito a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero. Mas no reino de Deus não. Quando a gente tem Deus, quando a gente é filho de Deus, é o Espírito que conduz a nossa vida, é o Espírito que conduz, aleluia, a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 3, Paulo vai dizer que nós somos uma carta escrita, mas não com tinta, mas sim com o Espírito Santo de Deus. A gente é uma carta, irmão, para este mundo, aleluia, mas a carta, aleluia, não é escrita com a caneta, a carta não é escrita com um lápis, com hidrocor. A carta, irmãos, é o Espírito Santo de Deus testemunhando em nossa vida, aleluia, para pregar a palavra ao cativo, ao oprimido, ao necessitado, ao ímpio. Quando a gente tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente prega, a gente fala, a gente anuncia, mas é Ele quem realiza a boa obra, é Ele quem realiza a boa obra na nossa vida, aleluia. No Atos capítulo 2, a gente vai ver, irmãos, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Quando Jesus foi ascendido aos céus, ele diz: eu vos deixarei outro Consolador, aleluia, a qual o mundo não conhece, mas vós que sois chamados por Cristo, aleluia, tereis, aleluia, este Consolador. E quanto tem que pagar? Em valor nada, aleluia, em dinheiro nada. Não tem dinheiro no mundo que pague, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus na vida de um crente, aleluia. Ele não pode ser comprado, aleluia, ele não pode ser ofertado, ele não pode, irmão, ser leiloado, ele não
não pode, mas Jesus disse: todo aquele que é chamado, todo aquele que tem comunhão com Deus, todo aquele que tem um propósito, todo aquele que se humilha, todo aquele que adora, todo aquele que busca, esse tem o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 5 vai dizer que o Espírito Santo de Deus é dado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo só é dado para uma pessoa quando ela passa a ser obediente às coisas do Senhor, quando ela passa a ser obediente ao seu líder, quando ela passa a ser obediente, irmãos, ao seu, aleluia, ao seu pastor. A Bíblia diz que só tem o Espírito Santo quem é, aleluia, quem obedece a Deus. Eu não acredito, irmãos, que as pessoas, aleluia, que tem o Espírito Santo de Deus, fica desobedecendo os outros só por causa que ele sabe mais, ou só por causa que ele chegou primeiro. Não, a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que obedecer, aleluia. Se a gente não obedece o irmão que a gente vê, como obedeceremos a Deus, a qual a gente não pode ver? Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele desce sobre a vida de obedientes. Desobedientes, aleluia, não tem o Espírito Santo de Deus. Igreja hoje se levantando nesses últimos dias, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo os ensinamentos de Deus. Eu não sei que fogo é esse que desce lá nessas igrejas. Eu não sei que fogo é esse que desce na vida daquelas pessoas a qual tem duas mulheres, a qual tem dois maridos, a qual vive uma vida dissoluta, uma vida, irmão, não merecedora da graça, uma vida, irmãos, aleluia, completamente distante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sei que Espírito Santo é esse que desce, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus que desce neste lugar, ele me resgatou lá do mundo, ele fez eu largar as minhas vontades, ele fez eu largar os meus querer, ele fez eu abandonar, irmãos, a vida deste mundo aí fora, uma vida pecaminosa, errante. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. O que é que ele faz? Convence o homem do seu pecado, convence o homem da mentira, convence o homem do engano, convence um homem, irmãos, das coisas erradas deste mundo. Aleluia. Muitos desprezaram o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Saul, quando foi chamado, desprezou a Deus. Aleluia. Desprezou o Espírito Santo, desobedecendo a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele tinha o trono, porque ele tinha a coroa, porque ele tinha as vestes reais. Ele olhou para o seu palácio e disse: eu não preciso mais dos conselhos de Deus, o que eu faço está certo. A Bíblia diz que Deus, ele rejeita Saul, mas quem vai assumir um trono agora, ele olha para a riqueza, ele olha para os palácios, ele olha para a coroa real que está sobre a sua cabeça, ele olha para o trono que ele vai assumir. E aí sabe o que é que ele faz? Ele desce do trono, aleluia, entra dentro do seu quarto, tira a coroa, tira as vestes reais, e sabe o que é que ele diz? No Salmo 151, no Salmo 51 vai dizer, ele vai orar a Deus dizendo: Senhor, purifica-me com isopo, e eu ficarei puro. Lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Faça-me ouvir júbilos de alegria para os ossos que tu quebraste, alegro. Ele diz: Senhor, retira tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ela é real. Embora muitos trocaram a presença de Deus por coaches, por tantas coisas que a internet fornece às pessoas, o Espírito Santo de Deus ainda clama, o Espírito Santo de Deus ainda chora. Não importa a doutrina que criaram, as coisas que criaram, o jeito que formaram, a igreja salva é uma só, é só de um jeito, ainda é os pés da cruz, ainda com lágrima, ainda com choro, ainda com renúncia. Eu quero te dar uma notícia: o Espírito Santo de Deus é o teu passaporte para o céu.
O Espírito Santo é o teu passaporte para o céu. O Espírito Santo, coloca isso no teu coração, é o teu passaporte para o céu. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o mover do Espírito Santo. A gente vai ver Estevão. A Bíblia diz, irmãos, que ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando prendem Estevão prega um sermão lindo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele não viu as pedras que lançavam sobre ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não olha para as pedradas que as pessoas tacam nela. Ela não olha para as fofocas que fazem sobre ela. Sabe o que o Estevão viu? A Bíblia diz que ele viu os céus abertos. E o Espírito de Deus em Estevão. Ele viu o céu aberto e Jesus Cristo à direita de Pai. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente se preocupa mais em agradar a Deus. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente não olha para as pessoas, aleluia, que tentam nos julgar da maneira que somos, tentam nos acusar do jeito que nos vestimos. O nosso alvo é o céu. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o que falam de você. Você tem um objetivo, você tem um propósito. Você não saiu lá do mundo para dar satisfação, aleluia, aleluia, da vida dos outros. Você saiu do mundo, sabe para quê? Para um dia ver os céus abertos. É o Espírito que faz a obra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito de Deus resgata o pecador, e a palavra de Deus transforma o pecador. Olha as duas divindades agindo na palavra. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu lugar. Se coloque no seu lugar. Tem que ter ordem. Tem que ter decência. Um resgata. Um obreiro cheio do Espírito Santo tem que ter palavra e ser cheio do Espírito. Para quê? Para quando sair, pregar, trazer, e a palavra ser anunciada para transformar. A palavra de Deus é eficaz. Tem gente que pula a roda, mas tu pergunta 2 versículos bíblicos, ele não sabe. É um evangelho superficial. É um evangelho que se Deus dá, glória a Deus, mas se não dá, quando a gente aprende a ser dependente do Espírito e tem a palavra, o que o salmista diz no Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Porque quando a gente não tem a palavra, a gente murmura. Quando a gente não tem a palavra, a gente pensa que Deus se atrasou. Quando a gente não tem a palavra, a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Quando a gente não tem a palavra, a gente se preocupa com tantas coisas. Quando a gente não tem a palavra, a gente deixa de vir no culto por causa do irmão. Mas quando a gente tem o Espírito e a palavra de Deus, a gente não peca contra o Senhor. A gente não peca contra Jesus. A Bíblia diz: não sede só ouvintes da palavra, mas seja praticante. Se não enganam a si mesmo. Se você só é ouvinte, você engana a si mesmo. Mas quando você é praticante, você não é enganado.
Quando você é ouvinte, você come aquilo que lançam diante de você. Mas quando você é praticante da palavra, ela te transforma, ela te renova, ela te enche de verdade, de poder. João 17 diz: santificai-vos na verdade. Eu vou encerrar. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem santificação se não tiver palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Uma palavra que ilumina os nossos passos, não deixa nós tropeçarmos, não deixa a gente cair. Que irmão é esse que cai, retorna, mas toda hora está caindo? Não tem uma palavra como lâmpada para a sua vida. Não está edificado sobre a rocha, como disse Jesus. O que é que Jesus disse? Meu povo perece por falta de conhecimento. O Espírito é bom, é Ele que vai ao nosso encontro, é Ele que nos busca. É bom aceitar o Espírito, mas é bom receber a palavra de Deus, que vai fazer como Ele cria morada dentro de nós, vai fazer Ele criar morada dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos uma morada de Deus, nós somos tabernáculo santo, aleluia. Edifica a tua casa nessa noite, nessa tarde, na palavra de Deus, e você vai ver que você não vai ser abalado. Jesus venceu o diabo como no deserto? Colocando sobre a mão sobre a cabeça dele. Como é que ele venceu o diabo no deserto? Antes de repreendê-lo, ele vem com palavra. Mas Jesus não era só ouvinte da palavra. Se Jesus fosse só ouvinte da palavra, ele caía. Se Jesus fosse só ouvinte da palavra, ele fracassava. Porque tudo que o diabo falou está na palavra. Mas ele não era só ouvinte, ele era a própria palavra. E o diabo teve que ir embora, deixar ele, por causa da palavra. Deus está mandando dizer para alguém aqui: tem portas que vai se abrir na tua vida quando você for praticante da palavra de Deus. Tem coisas que vão tomar o caminho certo quando você for praticante da palavra do Senhor. Se coloque de pé. Efésios capítulo 5 diz: não se abriguei com vinho, não se embriagai com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-vos se encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 4 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Redenção, arrebatamento. Redenção, tirar e colocar em outro lugar, significado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12. O Espírito Santo está aqui. Está aqui. Desde o começo do culto eu comecei a sentir Ele tão forte neste lugar. Eu ia pregar sobre outra coisa. O evangelista Joab me disse: tem liberdade para escolher o texto, o tema que você quiser, fica à vontade. E eu disse: glória a Deus. Mas o Espírito Santo entrou lá dentro do meu quarto e disse: fala de mim. Fala um pouquinho de mim.
Tem gente que me recebe, mas não me conhece, não sabe quem eu sou. Ele é real, Ele é uma pessoa, Ele habita em nós, mas se move quando nós estamos reunidos na igreja. Você é templo do Espírito. Feche teus olhos. Eu vou orar, eu vou fazer um convite, eu acho, para vir para frente, irmão. Você que quer sentir esse Espírito mais perto de você, mais perto como eu tenho o Espírito Santo te aconselhando, você sentir Ele mais perto de você, você se deixar ser conduzido por Ele. Se do jeito que você vive a sua vida, você acha que não está certo, não estou dizendo que você bebe, que você fuma, que você se droga, não. As atitudes muitas vezes que a gente toma, muitas vezes não são corretas, a gente não é perfeito. Mas se você quer ter um conselheiro fiel, é o Espírito. Vem aqui para frente, eu quero orar com você. Vem aqui para frente. Ele não morde, tá, irmão? Ele é real, mas ele não morde. Pode vir. Você que não tem mais forças para orar, se você está aqui hoje, é porque Ele tem orado por você. Então venha aqui para frente. Venha para frente. Ele está aqui. Hoje Ele vai te selar. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, o mal bate em retirada. O mal não consegue prevalecer. Não consegue. Quando Cristo, Ele realiza a boa obra em nossa vida, nós temos liberdade em Cristo, irmão. O Evangelho não é uma prisão. Aceitar a Jesus não é uma prisão que você tem que seguir uma regra, uma caixinha de fósforo fechado. Não, eu tenho que seguir esse padrão. Não. Quando você tem um Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele mesmo vai se encarregar em conduzir a tua vida. Nisso que você diz de fanatismo, isso que você acha que é loucura, isso que você acha que é coisa de crente doido, não te impressiona não quando você estiver no mesmo barco, você não saber como. É o Espírito de Deus. Feche teus olhos. O grupo vai louvar, depois eu vou estar orando, o irmão já está orando pelos irmãos aí. O grupo vai louvar em nome de Jesus.